Então vamos dar início à nossa sessão de hoje. Inicialmente vou cumprimentar aos vereadores presentes, as vereadoras Mônica, a vereadora Íria, a nossa assessora executiva Clégina e a Jaque estava aqui. Então, com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Na sequência, nós vamos ouvir, então, uma mensagem bíblica. Fé e gratidão. Caminhando para Jerusalém, aconteceu que Jesus passava entre a Samária e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos foram ao encontro dele. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão apresentar-se aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Ao perceber que estava curado, um deles voltou atrás, dando glória a Deus em alta voz. Jogou-se no chão aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse a ele: levante-se e vá, sua fé o salvou. Palavras da salvação. Glória a vós. Então, como é do costume, nós vamos dispensar a leitura da ata da última sessão. E dessa forma eu coloco a ata em discussão. Não havendo ninguém para fazer alguma alteração, eu coloco a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Então, a ata da última sessão aprovada por unanimidade e passamos a assiná-la. Na sequência, eu peço para a secretária executiva fazer a leitura das correspondências. Eu cumprimento o presidente, em nome dele os demais vereadores e vereadoras. Do Ministério da Educação, o PDDE, a parcela no valor de R$ 1.400 da Associação de Pais e Professores do Pré-Escolar Balduino Antônio Reck, da creche municipal Fofura de Gente, no valor de R$ 1.550, do Núcleo Arco-Íris, no valor de R$ 3.580. Também a cota, no valor de R$ 16.754,78. Também vem um comunicado da FECAM, referente à publicação anual da receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. Vem um informativo. Convite da Cooperoeste. O jornal Seagro. Seriam essas as correspondências, presidente. Obrigado, secretária. Então, passamos para a ordem do dia. Então, na sessão de hoje, tramitam um projeto de lei em primeira votação do Legislativo, um projeto de resolução, uma moção de apelo e um termo de renúncia. Essa apresentação da mensagem legislativa número 12/2016. Mensagem legislativa número 12/2016. Excelentíssimos senhores parlamentares, encaminhamos ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores para apreciação e votação o projeto de lei número 7 de 2016, de iniciativa do Poder Legislativo, o qual visa dispor sobre a contratação dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul e suas atribuições. Considerando que os cargos em comissão possuem natureza administrativa e constitucional, sendo disciplinada no inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Considerando que o entendimento doutrinário é uníssono quanto à legitimidade da competência dos chefes do poder público concernente à criação, estruturação e composição dos cargos comissionados, com a finalidade de melhorar e gerenciar o serviço público. Considerando que, a despeito dos possíveis ocupantes dos cargos em comissão, os mesmos têm que possuir qualificação e capacitação profissional compatíveis com as respectivas atribuições a serem assumidas,
para não violar o princípio da eficiência ou a boa prestação do serviço público. Considerando que a ocupação destes cargos está intimamente relacionada à subjetividade, deve-se observar que sempre se destinará à consecução de uma atividade de interesse público. Para evitar desvios de finalidade e moralidade, torna-se indispensável o encadeamento entre a natureza do cargo, a ocupação e a atividade a ser desenvolvida, observando requisitos mínimos de ordem qualitativo que os indivíduos devem preencher para assumir cargos comissionados. Sendo assim, o presente projeto de lei visa descrever quais as atribuições dos cargos comissionados da Câmara Municipal de Vereadores, bem como os critérios para investidura no cargo da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, ao primeiro dia do mês de agosto de 2016. Alcione, Rodrigo, Mônica, Íria, vereadores. Então, após a apresentação da mensagem, então vou pedir a apresentação do projeto de lei número 7/2016. Projeto de lei número 7/2016 dispõe sobre a contratação dos cargos em comissão da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, suas atribuições e da outras providências. Então, como é do costume, né, o projeto vai ser analisado nas comissões. Então, a gente tem... Então, deixar só na Comissão da Legislação, Justiça e Redação final, né? É pertinente ao assunto. Então, vou convidar a vereadora Íria, presidente da comissão, para nomear relator, marcar horário e data da reunião de comissão. Permite, presidente? Sim. Quero cumprimentar o presidente, o senhor Alcione, os demais vereadores, a vereadora Mônica e a nossa secretária Clédina. Então, eu convoco a comissão para nós se reunir dia 22, próxima segunda-feira, às 18 horas. Como o relator, eu indico o vereador Alcione. Obrigado. Se não for muito, a vereadora gostaria de que a senhora pudesse escolher um outro sem levar a mão. Eu provavelmente não estarei. Pois não, então eu indico o vereador Gilberto para ser o relator. Tudo bem. Então, marcado o relator e nomeado a reunião e nomeado o relator. Então, passamos para a apresentação do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, referente ao projeto número 5/2016. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de resolução número 5 de 2016 e 20 de julho de 2016 do Poder Legislativo. Revoga a resolução número 5 de 90 e dá outras providências. Relatório. O projeto de resolução em epígrafe tem como objetivo revogar a resolução número 5 de 90, que dispõe sobre a apreciação, emissão de parecer e aprovação de contas na transferência de recursos financeiros a entidades pela Prefeitura Municipal. Voto do relator. Considerando que a competência privativa do Legislativo, o projeto de resolução que versa sobre esta matéria, considerando que o referido projeto de resolução foi analisado pela assessoria jurídica, a qual opinou pela legalidade e constitucionalidade, considerando o artigo 31 da Constituição Federal, que assim dispõe, artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Sendo assim, é possível perceber que a Constituição Federal fala da necessidade de aprovação pelo Legislativo apenas das contas do prefeito. Em nenhum momento fala sobre a necessidade da aprovação de contas referentes à operação de crédito, auxílio e subvenções. Sendo assim, é possível perceber que a Constituição Federal fala da necessidade de aprovação pelo Legislativo
apenas das contas do prefeito. Em nenhum momento fala sobre a necessidade... Estou lendo até repetido. Considerando que o artigo 47 da Instrução Normativa do Tribunal de Contas, INTC de Santa Catarina, 14 de 2012, que assim dispõe. Artigo 47. As prestações de contas de recursos concedidos a título de adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições serão analisadas pelo concedente, que emitirá parecer técnico fundamentado. Parágrafo 1º. O parecer de que trata o CAPT concluirá pela regularidade ou irregularidade na prestação de contas, devendo considerar, dentre outros aspectos, e conforme o caso. Inciso 1º. A regular aplicação dos recursos nas finalidades pactuadas. Inciso 2º. A observância na aplicação dos recursos dos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, impessoalidade e das normas regulamentares editadas pelo concedente. Inciso 3º, o cumprimento do plano de trabalho. Inciso 4º, a regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da prestação de contas. Inciso 5º, a execução do total ou parcial do objeto. Inciso 6º, aplicação total ou parcial da contrapartida. Inciso 7º, eventual perda financeira em razão da não aplicação de recursos no mercado financeiro para manter o poder aquisitivo da moeda. Inciso 8º, devolução ao concedente de eventual saldo de recursos não aplicados no objeto do repasse, inclusive os decorrentes de receitas de aplicações financeiras. Parágrafo 2º. O parecer de que trata o CAPT versará também sobre a execução física e o atendimento do objeto do repasse, no caso de prestações de contas de recursos concedidos a títulos de subvenções, auxílios e contribuições. Parágrafo 3º. No caso de irregularidade na prestação de contas, o responsável pelo parecer de que trata o CAPT deverá fazer a correta identificação dos responsáveis e a qualificação do dano, com a indicação das parcelas eventualmente recolhidas e dos critérios para a utilização do valor do débito. O artigo 48 da INTC 14 de 2012 assim descreve. Artigo 48. Após analisadas na forma do artigo anterior, as prestações de contas serão encaminhadas ao órgão de controle interno para elaboração de parecer e, posteriormente, à autoridade administrativa competente para pronunciamento. Parágrafo 1º. Para fins do CAPT, considera-se a parecer do controle interno o documento pelo qual o órgão se manifesta acerca do exame da prestação de contas dos procedimentos utilizados para esta finalidade e das intercorrências regulamentares, indicando eventuais irregularidades ou ilegitimidades constatadas, devendo manifestar a sua concordância ou não com a conclusão da análise feita pelo concedente, na forma do disposto no artigo 47. B. Pronunciamento da autoridade administrativa, o documento pelo qual o dirigente máximo da entidade ou autoridade de nível hierárquico equivalente atesta haver tomado conhecimento dos fatos apurados e indica as medidas adotadas para o saneamento das deficiências e irregularidades constatadas. Parágrafo 2º. As prestações de contas de adiantamento, diárias, subvenções, auxílios e contribuições consideradas regulares permanecerão arquivadas no órgão concedente. Parágrafo 3º. As prestações de contas de adiantamento, subvenções, auxílios e contribuições consideradas irregulares e com valor do dano igual ou superior à quantia fixada anualmente pelo Tribunal de Contas, para efeito de julgamento de tomada de contas especial, serão encaminhadas ao Tribunal para julgamento. Sendo assim, é possível perceber que a Constituição Federal e a INTC, número 14 de 2012, em nenhum momento fala da necessidade das prestações de contas serem aprovadas pelo Legislativo Municipal. É possível perceber que a responsabilidade de analisar e dar parecer sobre as prestações de contas é do controlador interno do município. Em face do exposto, considero o projeto de resolução número 5 de 2016 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e no mérito o acolho.
Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 8 de agosto de 2016, Gilberto Klaus, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de resolução número 5 de 2016. Secretaria Legislativa, 8 de agosto de 2016, Iria, Léo, Alcione, Gilberto e Rodrigo, vereadores. Parecer favorável, né, da comissão. Então, na sequência, eu peço a apresentação do projeto de lei número 7/2016. Desculpe, senhores. Desculpe. Apresentação do projeto de resolução número 5/2016. Projeto de resolução número 5/2016. Revoga a resolução número 5 de 90 e dá outras providências. Então, o projeto está em discussão. Se alguns vereadores quiserem fazer uso da palavra. O projeto foi baixado na comissão, mas cabe discussão. Vou falar um pouquinho. Enquanto presidente, durante muitos anos, né, eu acho que foi feito as prestações de contas e avaliadas por essa casa. E eu acredito que foi um trabalho bem feito, tanto pelas entidades que prestaram contas, até pelos vereadores que assim os analisaram. Mas eu concordo em que nós, todos os vereadores, somos eleitos, não seja essa a nossa função, é a função de fiscalizar, sim, mas nós também não temos conhecimento técnico necessário também para estar avaliando e julgando, fazendo, vamos dizer assim, podendo julgar uma prestação de contas em que a gente não tem uma habilidade, não sabe exatamente como deve se proceder. Eu acho que deu seriedade durante os anos a questão da casa fazer, né, analisar as prestações de contas e estar votando. Tanto é que todas as entidades que recebem recursos sempre se preocuparam com isso. Mas dizer que isso não vai acabar, nós aprovando esse projeto de resolução, que as prestações de contas vão continuar e qualquer um de nós, vereadores, ou os futuros que aí virão, poderão sim estar olhando, quando achar que alguma porventura não esteja correta, vão poder fazer essa fiscalização individualmente, assim como nós temos o poder, né, de poder fiscalizar qualquer órgão do município, qualquer recurso que vem aqui, cabe aos vereadores também fiscalizar. Então, é uma questão eu acho que de organização, não podendo nós sobrepor a lei maior. Dessa forma, eu acho que também entendo que a casa fica isenta, né, de futuras responsabilidades, até porque, como eu falei anteriormente, nós não temos todo o conhecimento técnico para poder julgar, por coisa que deve ser feita pelo controlador interno da prefeitura. Então, sendo assim, vou colocar em votação o projeto de resolução número 5/2016. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. O projeto é aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado à sua redação final. Na sequência, eu peço a apresentação da moção de apelo número 3/2016. Moção de apelo número 3/2016. A Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, depois de cumpridas todas as formalidades legais, regimentais e deliberativas desta Casa, encaminha a presente moção de apelo ao excelentíssimo governador do Estado e ao excelentíssimo diretor-geral do Instituto Geral de Perícias com o seguinte objetivo: pela convocação imediata dos aprovados excedentes no concurso público do Instituto Geral de Perícias IGP de Santa Catarina, número 1 de 2014, para a região de Chapecó, São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste, Xanxerê e Concórdia. Considerando que a perícia criminal é importante para o sucesso do processo judicial, podendo se basear em provas objetivas e científicas, pois no meio jurídico há uma constatação
de que provas materiais precisam de princípio científico que lhes deem a credibilidade suficiente ao estabelecimento da certeza do juiz. Considerando que a perícia criminal determina a natureza de certos exames, tais como a classificação de substâncias proibidas, a determinação de dinâmicas de acidentes de trânsito, a comparação de padrões de impressão digital e de projéteis e os exames de materiais biológicos demandam, por si só, o uso de técnicas e métodos provenientes da biologia, física e química, além da confecção do Registro Geral RG. Considerando que o município de Chapecó é a 5ª mesorregião de perícias, composta por 89 municípios, a qual possui núcleos regionais vinculados a Chapecó em São Miguel do Oeste, São Lourenço do Oeste, Xanxerê e Concórdia. Considerando que os núcleos regionais de perícias, estruturas de caráter finalístico do Instituto Geral de Perícias estão vinculados e subordinados à gerência mesorregional de perícias de sua circunscrição, com estrutura desta no que couber. Considerando que há possibilidade de contratação imediata de mais 53 auxiliares criminalísticos e 7 auxiliares de laboratório, solicitamos a Vossas Excelências que essas vagas sejam preenchidas na região oeste de Santa Catarina, tendo em vista o aumento da criminalidade e a necessidade de auxiliar o Poder Judiciário na consecução da verdade em nossa região. Da Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Guarujá do Sul, Estado de Santa Catarina, aos 20 dias do mês de julho de 2016. Alcione, Mônica, Alessandro, Gilberto, Rodrigo, Íria, Claudinei, Ivanor, Léo, vereadores. Bem, a moção está em discussão. Então, não havendo ninguém para se manifestar, eu coloco a moção em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem se opõe, se manifeste. Moção de apelo aprovada por unanimidade em primeira e única votação e encaminhada à sua redação final. Na sequência, peço a apresentação do termo de renúncia do presidente da mesa diretora. Termo de renúncia. Eu, Alcione Roberto Straub, dirijo-me a Vossas Excelências, considerando os artigos 36 e 58 do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, para renunciar cargo de presidente da mesa diretora a partir do dia 16 de agosto de 2016, por motivos particulares. Estou certo de que todos os meus compromissos administrativos estão dentro da legalidade. Atenciosamente, Alcione Roberto Straub, requerente. Muito bem, então, termo de renúncia está em discussão. Sim. Venho falar como a minha pessoa, dizer que você foi um ótimo presidente, com certeza. Cara, uma transparência, como o Alessandro foi. Bom presidente. E a tua renúncia certamente vai passar por vice, ou não? Sim. É. Então era... A gente talvez fique até meio triste, mas fazer o quê, né? Seria isso, presidente. Muito bem, mas... Tinha uma discussão? O vereador? Sim. Assim, a gente fica surpresa, mas não duvida da capacidade. Nós todos aqui temos capacidade, mas, assim, em particular, presidente Alcione, eu quero, assim, parabenizar a pessoa que o senhor foi como presidente, uma pessoa sincera, fez da melhor forma possível. A nossa Câmara hoje está, assim, de parabéns pelo seu trabalho e o trabalho dos anteriores também. E a gente espera, assim, que o vereador Rodrigo também consiga fazer um trabalho, dando uma sequência do trabalho que foi realizado até esse momento. Então, parabéns, presidente Alcione. Obrigado. Continua a discussão. Meu permite, presidente. Sim. Então, deixar registrado aqui também que eu também levei por surpresa, em nenhum momento foi pedido para que isso acontecesse, né? Que fique bem claro que isso é uma vontade sua, né, presidente? Eu acho que se outras pessoas sempre tiveram o interesse de almejar esse cargo, eu acho que não foi o meu,
senão eu também já teria brigado por ele logo após o resultado das eleições, uma vez que fui o mais votado na chapa do atual prefeito. E queria dizer que eu não me arrependo de ter colocado meu voto para você. Você fez um trabalho exemplar. Eu acho que durante décadas, se não dizer diferente, você fez um trabalho invejável nessa Câmara. Eu acredito que Guarujá do Sul vai ter saudades da tua administração enquanto presidente. E fico honrado por ter tido a tua confiança, uma vez que a gente sabe que estamos entrando num pleito eleitoral e no Brasil, normalmente, as pessoas menos favorecidas de cultura, eles se aproveitam de posições políticas para procurar benefício próprio. E é o que não vai acontecer da minha parte. Então, eu queria dizer muito obrigado pela tua confiança e que os trabalhos vão seguir da mesma forma como vinham vindo, com a mesma transparência, com a mesma imparcialidade, dando valor a todas as pessoas que aqui compõem uma fração do eleitorado do nosso município, do Guarujá. Seria isso, presidente. Obrigado. Bem, mais algum vereador? Uso da palavra. Eu vou falar então enquanto presidente ainda. Dizer que para mim foi um motivo de orgulho ter assumido a presidência da casa. Considero um dos pilares do Guarujá do Sul, Câmara de Vereadores. Sempre teve e sempre vai ter o meu respeito. Tanto foi que eu quis ser vereador, briguei para ser presidente. Tenho meu respeito, o candidato que também foi, que disputamos a eleição para a mesa. Mas sempre foi um desejo meu e espero não ter decepcionado as pessoas que me confiaram e tampouco as pessoas que também tiveram outra opção. Quero dizer que sou muito grato à Clédina, pessoa da Clédina, pelo seu trabalho, dedicação, trabalho exemplar, excelente. Se não fosse por você, Clédina, com certeza as coisas não teriam saído desse jeito. Então, tem sempre e vai ter a minha simpatia e o meu respeito. A Leide, como assessora jurídica, também foi fundamental. Tem o meu respeito também tem a minha gratidão. Sempre fez da melhor forma os pareceres, sempre nos auxiliou, inclusive, na reforma da lei orgânica. A pessoa da Franci, da Kelly, da Jaqueline, do Rodrigo, nossos funcionários concursados, que estão hoje aqui em virtude de ter passado no concurso público da Câmara de Vereadores. Dizer que, para mim, poder ter feito nessa gestão esse concurso público também foi importante, uma vez que o então presidente Alessandro já havia assumido um compromisso de efetuar para a próxima gestão. Nós não fugimos ao compromisso assinado pelo ex-presidente e a gente deu sequência, mesmo não ter sido nós, que não tinha sido eu que tinha assinado, a gente não olhou por esse lado, nós seguimos o trabalho, até porque eu acho que é justo, né? Eu acho que é uma questão que para nós também ficou bom para essa casa. Agradecer aos vereadores, a vereadora Mônica por ter assumido a presidência da Comissão Especial para a Reforma da Lei Orgânica, que eu acho que é uma das grandes marcas dessa casa, não é a reforma do prédio, mas sim a reforma das nossas leis. Agradecer a mesa, a vereadora Íria, o vereador Rodrigo, agradecer os demais vereadores, a dizer que todos aqui, sem distinção partidária, em hipótese alguma, têm a minha simpatia e o meu respeito. Dizer que para mim foi uma honra ter presidido essa casa, sempre com total lisura e transparência, e sem querer puxar ou não puxar para um lado ou para o outro. Nós sempre fomos, e eu gostaria que essa casa continuasse sendo assim,
imparcial. É uma das grandes marcas que eu acho que eu deixo como pessoa também, é a imparcialidade. E a transparência na gestão também, que eu acho que é uma das marcas que vai ficar. Nós fizemos a reforma, vamos falar um pouco do recurso financeiro, nós fizemos as reformas necessárias, todas dentro da legalidade. Procuramos fazer tudo o que nós pudemos aqui dentro do nosso próprio município. As empresas que ganharam licitação, com exceção, se eu não me engano, do gesso, que não tínhamos aqui no município, o restante foi feito, toda a reforma foi feita aqui, dentro. Então, é motivo de orgulho para nós dizer que o Guarujá tem como a gente ir atrás das coisas, aqui tem tudo que nós precisamos. E esse é um dos legados que a gente deixa para os próximos que virão. Nós, como eu sempre falei, que o poder, ele é passageiro, e ainda bem que é. No primeiro curso que eu fui, em Florianópolis, ainda como vereador, eu me lembro de uma frase, se não me engano, foi um do Tribunal de Contas do Estado, não me lembro o cargo que ele ocupava, uma pessoa muito importante. Ele disse que nós somos o que somos enquanto somos. Uma frase que me marcou muito, porque as pessoas se esquecem que o poder é passageiro. Então nós somos o que somos. Eu sou presidente enquanto eu sou. A partir de hoje eu já não sou mais. Mas a pessoa é o que é para sempre. Ela nunca vai mudar. Então é isso que eu quero deixar. Dizer que eu continuo como vereador. Quero tentar, pelo menos agora, um pouco mais de liberdade. E terminar o meu mandato como vereador também trabalhando aí nesses meses que faltam aí, também um pouco para a sociedade, coisa que eu deixei ao assumir a presidência. A gente acaba tendo outros compromissos e às vezes não tem muito tempo para a população. Então, em virtude disso também é o meu pedido de renúncia. Espero que os vereadores e os demais, todos vocês entendam os motivos também. Mas espero também que continuamos sendo uma casa unida e pensando sempre no bem maior, que é o povo do Guarujá do Sul. Dessa forma, então, agradeço e é vida que segue. Quero desejar ao meu sucessor todo sucesso. O sucesso que eu tive não foi sozinho, foi sem... Se eu falo que a gente foi só... que eu fui o cara... Não, eu não fui o cara. Foi uma equipe, foram todos os vereadores, não só de situação como da oposição. Então, sucesso e Deus te abençoe. Obrigado. Então, terminada a ordem do dia, nós passamos para a palavra livre. Está à disposição. Presidente, Sim. Quero primeiramente cumprimentar o presidente, colega Íria, demais vereadores, a Clédina. Eu tenho um pedido, acho que a Clédina até já sabe qual que é, há alguns dias, né, para ser feito, mas sempre nós tínhamos outros assuntos um pouco mais importantes. Referente a um pedido do morador de Guarujá do Sul para que encaminhe, eu acredito que tem que ser ao DENIT, se assim os demais vereadores concordarem, que eu sei que é complicado estar encaminhando a eles, né, mas é algo que não está mais, não é de nossa alçada, né, para que no momento que se faça a alteração da BR, ou que, se não vai acontecer alteração, modificação, aquela entrada do Pessegueiro, que dá acesso à linha Pessegueiro lá no fundo, não no trevo, né? O principal, aquele acesso secundário, que se estude a possibilidade de algum redutor de velocidade lá, ou alguma modificação, porque o pessoal tem utilizado muito aquele local como entrada e saída, né? E aí só não deu acidentes ainda, porque eu acho que tem um santo bem forte lá, né? Que, na verdade, fica na via contramão, né? O pessoal vem em alta velocidade. Até acidente já deu, mas não com vítimas, né, naquele ponto. Então, eu não sei se no projeto realmente se vai ser executado, ou se não, então se estude pelo menos a colocação de algum redutor naquele local anterior à entrada lá. Seria esse o pedido que eu tenho, bem simples. Se os demais concordarem, peço que coloquem em votação. Obrigada. Muito bem, então, coloco em discussão. O vereador quer falar alguma coisa a respeito do pedido da vereadora Mônica? Então, dessa forma, então. Então, dessa forma, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem se opõe, se manifeste.
Entrada lá da gruta, aquela que vai dar acesso da gruta até seguindo. Antes do Parque Industrial, daqui para lá à esquerda. Aquela é um veneno Isso. mesmo. Então, quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Pedido aprovado por unanimidade em primeira e única votação e encaminhado à sua redação final. Continua a palavra livre à disposição. Senhor presidente, Sim. cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Alcione, os demais vereadores e vereadoras, a secretária Clédia. Senhor presidente, então, primeiramente, agradecer ao senhor pela forma que o senhor conduziu, então, até no dia de hoje, os trabalhos nesta casa. É claro que o senhor foi feliz quando o senhor disse que não se faz nada sozinho, né? Realmente, o senhor esteve bem assessorado e também, sempre contou com a compreensão e a colaboração dos demais vereadores, que aqui fazem parte dessa casa. E também, esses dias eu ouvi uma frase interessante que alguém disse que ele estava como presidente da entidade, que ele não era o presidente. E assim nós somos também, Nós não somos vereadores, nós estamos como vereadores. E agora, então, na reta final, que entre estar e ser tem diferença. Então, a gente é um mandato que vence, que tem um fim, Então, a gente está como vereador e é assim que funciona. Senhor presidente, eu queria abordar, então, só o assunto daquele da Casanda, retomando novamente. Eu não sei se seria do consenso dos demais vereadores, de nós darmos algum encaminhamento. Pelo jeito a Clédia tem alguma coisa a dizer, Clédia? Disso? Não. Exatamente. Então está aberta a discussão. Nós Você vai reunimos e decidimos, Então, eu acho que na próxima reunião das comissões, a gente decide o que vai fazer. Exato, até porque para a gente dar uma continuidade, de repente, nessa situação, porque se nós tivermos que de repente, nomearmos aí uma comissão de 2, 3 vereadores, nós tivermos que se deslocar, de repente, a Chapecó, ou se precisarmos ir a Floripa, eu acho que, pelo menos mais esta ação ainda, então, nós devemos de nos envolver como a gente já se envolveu em tantas outras. Nessa reta final aí, acho que pelo menos isso ainda nós poderíamos fazer, dar mais uma pequena pressionada, e indo até eles. Eu acho que é uma atitude mais sensata, e de maior efeito, talvez, de nós irmos até os superintendentes, pelo menos em Chapecó, para a gente dar o recado pessoalmente para eles, numa forma de cobrança desses investimentos, certo? Então, seria isso, presidente. E também quero desejar o vereador Rodrigo, nesses meses aí, esses dias ainda que o senhor estará à frente da presidência dessa casa, um sucesso, um bom trabalho e que dê continuidade a isso. Obrigado, presidente. Muito bem. Então, acho que fica decidido, então, que nós nos reunimos na próxima sessão, essa sessão, para nós deliberarmos sobre o assunto Casam, Acho que seria importante fazer realmente uma comissão de alguns vereadores. Se alguns vereadores se dispõem a fazer parte, já, de antemão, acho que seria importante a gente estar pressionando, Mas aí a gente decide, então, em conjunto, numa próxima reunião. Muito bem, continua à disposição para mais um vereador. Muito bem. Então, como não há nenhum vereador mais para se manifestar, vou falar mais um pouquinho só e depois me despeço. Então, dizer que o Guarujá do Sul está prestes aí a eleger seus novos representantes. Nós temos 2 candidatos aqui, 2 candidatas, e eu espero que Guarujá do Sul, se eu precisar responder, eu respondo sozinho. Que Guarujá do Sul tenha sabedoria, as pessoas tenham sabedoria de exercer o direito ao voto com dignidade e que colocam pessoas que sejam realmente comprometidas com a nossa população.
independente de cor, credo, raça ou partido político. Aqui quem está falando não é o presidente da Câmara, não é a pessoa que está representando um partido. Eu quero dizer assim que nós, e por isso que eu falei das eleições, enquanto casa, quero fazer um pedido ainda enquanto presidente, enquanto vereadores, que nós deixamos a campanha eleitoral do lado de fora dessa casa. E que nós continuamos trabalhando unidos por Guarujá do Sul, como foi esses 4 anos. Então, é um apelo que eu faço aos demais vereadores, para que nós possamos continuar trabalhando. E se tiver alguma divergência eleitoral, que fique lá fora, e nós não trouxemos aqui para a tribuna dessa casa. Então, dessa forma, eu agradeço, então, o bom comportamento de todos, agradeço pelo apoio recebido durante esse tempo todo, e, com a graça de Deus, então, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos para a próxima sessão, marcada para a próxima segunda-feira, às 17 horas, nessa mesma casa. Tenham todos uma boa noite e uma excelente semana.